Quase aqui 10 minutos, sim, sei lá, falando, e acabei de perceber que o microfone tinha desconectado. Então, vamos de novo. Olá, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindas à nossa web da disciplina de prática profissional. Eu sou Vivian Silva, né, professora e orientadora aqui do Grupo Ser Educacional, e estou com vocês aí nessas 5 primeiras aulas da disciplina de prática profissional em administração, né. Como eu venho falando, essa seria a minha última aula, tá, com vocês, mas aí na segunda-feira eu coloquei uma web extra, agendei uma web extra, e aí eu gostaria muito, conto muito com a participação de todos, né, é uma web muito importante para a gente realmente fechar esse primeiro bloco com as orientações tanto para o desenvolvimento do projeto e do relatório, tá? Então, quem conseguir, por favor, peço que entrem, conto com a presença de vocês. A gente vai estar agora dia 23, às 8 horas, horário de Brasília, tá? 8 horas da noite, às 20 horas, por favor. Marquem na agenda de vocês, se tiver algum compromisso, liberem um tempinho para a gente conversar. Eu queria muita participação de todos, né, para a gente tirar todas as dúvidas que ainda permanecem, certo? Tem um recado importante sobre as datas da avaliação, né? Houve uma pequena alteração da data da entrega da V1, né? Que ela estava programada para um prazo final, né? Agora dia 23, segunda-feira, só que esse prazo foi prorrogado, tá? A gente vai estar aí, a entrega da V1 começou a 20 de fevereiro e vai até o dia 31 de março, e a V2 continua 17 de abril até 22 de maio, né? Peço aí que quem ainda não começou a desenvolver, que não começou a preencher o projeto, que se atentem a essa data, tá? Lembrando, essa disciplina, ela não tem final, ela não tem segunda chamada. Então, é importante que você se dedique e entregue no prazo, né? Para não correr o risco de reprovar na disciplina. Correto? Tudo bem? Ok, vamos começar aqui. Hoje a gente vai ver um pouco, vai voltar, né, na estrutura do modelo de relatório. Na aula passada, a gente focou novamente no projeto, e agora a gente vai dar uma passeada aqui novamente pelo relatório, né, e trazer alguns pontos adicionais. Deixa eu começar compartilhando a tela com vocês. E eu vou aproveitar também para recapitular algumas das principais dúvidas que eu vi que ainda tem lá no Fale com o Mediador. Tá? Eu vi que ainda tem gente com dúvida sobre se pode ser voluntário, na área temática. Tem gente ainda que confunde esse projeto com estágio ou com a prática, né, extensionista. E aí a gente vai voltar nesses pontos e os principais critérios, tá? Da disciplina prática da administração. E aí, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês, para a gente voltar aqui a passear no nosso relatório. Se vocês ouvirem um latido de cachorro aqui, é porque hoje o cachorro da vizinha está bem comunicativo. Hoje eles estão bem... Os cachorros da vizinha. Eu acho que minha tela já está projetada. Aparentemente sim. Então, vamos começar aqui no modelo do relatório, tá? Relembrando para vocês algum ponto, a nossa prática profissional, ela está dividida em 2 entregas, tá? A AV1, que é o nosso projeto, que, como eu falei, é um resumo do que vocês vão desenvolver ao longo da prática profissional. E a gente tem nosso relatório, que é onde, de fato, você vai trazer para a gente tudo que foi aplicado, tudo que foi aprendido, né? Os resultados e as evidências. E aí, começando pela capa, como sempre, esse modelo que eu trouxe aqui, ele está pré-preenchido, tá? É um modelo que eu já vim compartilhando com vocês. É um modelo fictício, tá? Só para vocês conseguirem ter uma base, uma ilustração de como vocês devem dar o pontapé inicial nesse desenvolvimento do relatório.
Só lembrando aqui, esse meu modelo é fictício, mas o modelo de vocês, o relatório de vocês não pode ser, tá? Nada de dados imprintados, precisa ser realmente uma prática real, numa empresa real com CNPJ ativo, tá? Se você não está dentro do mercado de trabalho, você pode atuar como voluntária em uma empresa de um parente, de um amigo, você pode se voluntariar em uma empresa que permita que você desenvolva a prática profissional, né, dentro dela. E aí aqui nossa primeira página, como vocês já sabem, já estão habituados, a gente vai colocar o título do nosso projeto, que é a aplicação da ferramenta de gestão para análise e melhoria organizacional na empresa e o nome da empresa que vocês estão atuando. Eu estou trabalhando na CELP, brincadeira. Mas aí você vai colocar aqui que a aplicação da ferramenta da gestão para análise e melhoria organizacional na empresa Alfa Tecnologia Limitada, certo? Então, nessa parte inicial aqui, você vai colocar a empresa na qual você está desenvolvendo o seu projeto. Logo em seguida, importante colocar o período do relatório. Aqui a gente colocou de janeiro a junho de 2026, tá? Lembrando outro ponto importante, né? O relatório ele não pode ser feito em semestres anteriores. Então, essa minha prática profissional, ela tem que acontecer agora, em 2026, no período entre janeiro a junho, que é o período em que eu estou, né, cursando a disciplina. Então, atente-se a isso. Se tiver alunos aqui que já fizeram a disciplina anteriormente e não foram aprovados, não pode reaproveitar o modelo passado, tá? Vocês vão pegar, se vocês estiverem na mesma empresa, se forem fazer com base na mesma empresa, vocês vão elencar um outro problema, vocês vão diagnosticar um outro problema, né? E vão desenvolver o relatório em cima desse problema dentro desse período, de janeiro a junho de 2026. Correto? Correto. Prosseguindo aqui, a cidade e o estado, né, onde vai ocorrer a prática profissional, seguindo pela identificação do projeto, né, que são os dados de identificação, os dados básicos. Instituição, o nome da disciplina, qual é o título do teu projeto, que vai ser o mesmo título que a gente tem aqui em cima, tá? O título do projeto, seus dados, o meu dado, o dado da Vanderly, né, o meu nome, o nome da Vanderly, sua matrícula e o seu curso. No caso aqui não tem aluno de outro curso, vocês são todos alunos de administração. Então a gente coloca administração. Aqui na segunda sessão a gente vai começar com o desenvolvimento do relatório, onde a gente vai ter a nossa introdução, a gente vai ter o objetivo geral, o objetivo específico, nosso referencial teórico, a metodologia de pesquisa, o processo de coleta e análise de dados, né? Seguindo pelos principais resultados e considerações finais. E aí vamos olhar novamente cada um desses pontos, tá? Na introdução, né, você vai colocar, você vai começar indicando, né, que a prática profissional foi desenvolvida em um ambiente real, de atuação administrativa, com a aplicação efetiva das ferramentas de gestão específica, né, conforme as diretrizes dos cursos e o marco regulatório da educação à distância, garantindo a integração entre teoria e prática. Esse trecho aqui, a gente já fornece para vocês no modelo. Já falei algumas vezes, eu venho falando sempre na aula. A partir daqui, você vai continuar seu parágrafo. E aí aqui você vai continuar apresentando as informações sobre a história da empresa que vocês estão desenvolvendo, tá? Especificar ao longo do texto a importância, o porquê, né? Da importância desse meu relatório de prática profissional, dessa minha prática profissional. Né? Você vai contextualizar o cenário da prática profissional no curso de administração, vai apresentar a importância da aplicação da ferramenta estratégica escolhida. Novamente, pode ser o 5W2H ou o BSC, certo? Mas aí, só um adendo aqui, você não precisa se prender só nessas duas ferramentas, tá? Vocês podem utilizar outras ferramentas para apoiar nesse desenvolvimento. Por exemplo, você pode, para a identificação do problema, na fase de diagnóstico, você pode utilizar o diagrama de Ishikawa, né?
ele é utilizado para você conseguir encontrar a causa raiz de um problema. Então, você tem um problema. Em vez de você estar enxugando gelo, né, resolvendo paliativo, você vai usar o diagrama de Chikawa para identificar qual é a causa raiz do meu problema, qual é o principal fator que está ocasionando esse meu problema. E aí, a partir disso, você vai fazer o seu plano de ação. E aí, aqui eu poderia, por exemplo, usar o diagrama de Chikawa para poder identificar a causa raiz desse meu problema e utilizar o 5W2H para estar fazendo meu plano de ação, tá? A ferramenta de estratégica que eu posso utilizar é o 5W2H. Correto? Tudo bem até aqui? Vocês conseguem lembrar um pouco desses conceitos? Senão a gente reforça mais um pouco, tá? E aí, aqui na introdução também, além de você apresentar a importância da aplicação das ferramentas estratégicas escolhidas na prática profissional, eu preciso indicar também como é que foi aplicado o meu projeto, né? Qual foi o dia, o horário, quais os setores que foram envolvidos, quais foram as ferramentas que eu utilizei, né? E meu objetivo proposto. E aqui na introdução é importante que vocês limitem-se a 2 páginas, para não ficar algo muito extenso. Tá, professora? Eu não vou conseguir chegar a 2 páginas. Vocês vão conseguir chegar, eu vou chegar perto. Porque quando vocês começarem a destrinchar cada um desses pontos, vocês vão ver que tem muito conteúdo para escrita, tá? Então, vamos manter sempre uma média, não menos de 1 página, mas também não mais de 2. Vamos manter mais ou menos esse tamanho e separar em parágrafos. Lembrando sempre de utilizar a norma da BNT como referência para a formatação, tá? Espaçamento, espaçamento entre linhas e nas laterais. Então, sempre se atentar a isso também, tá? E aqui na minha introdução, eu trouxe, não está nem tão pequeno, né? Está até um pouco grandezinho. Já um exemplo de como vocês podem estar fazendo. Então, eu coloquei aqui, a prática profissional foi desenvolvida em ambiente real de atuação administrativa, com aplicação efetiva das ferramentas de gestão, conforme as diretrizes do curso e marco regulatório da educação à distância, garantindo a integração entre teoria e prática. É aquele blocozinho que eu disse a vocês que já vem no modelo, tá? E aqui eu continuo. A organização selecionada para o desenvolvimento do projeto foi a empresa Alfa Tecnologia. Ela foi fundada em 2018 e ela está localizada no município de Recife. Ó, já dei aqui, né, uma breve introdução sobre a empresa. A empresa atua em quê? A empresa atua no ramo de tecnologia da informação, oferecendo serviços de manutenção de computadores, suporte técnico, presencial e remoto, formatação de sistemas, instalação de softwares e comercialização de acessórios de informática. Seu público é composto, majoritariamente, por pessoas físicas e microempreendedores da região metropolitana do Recife. Ou seja, nesse meu primeiro parágrafo, eu falei um pouco da minha empresa, né? Qual é o ramo que ela atua, quais são os serviços que eu estou oferecendo e quem é meu público-alvo. Pronto, resumi em um parágrafo a minha empresa. E aí, no segundo, eu vou justificar, né? Eu vou falar sobre qual foi a minha justificativa, né, para a escolha da empresa. E aí, a escolha da empresa justifica-se pela sua representatividade no segmento de microempresa de serviço tecnológico, que apresenta um crescimento constante, porém, em muitos casos, carecem de instrumentos formais de planejamento e controle gerencial. No contexto do curso de administração, a prática profissional possibilita ao discente vivenciar situações reais de gestão, compreender a dinâmica organizacional e aplicar conceitos teóricos em situações concretas. Ou seja, nesse meu terceiro bloco aqui, eu justifiquei, né, a minha escolha da empresa, eu trouxe aqui um pouco da contextualização da importância do porquê, né? Por que é importante a prática profissional para o curso de administração, correto? Partindo para o meu quarto. Para o meu quarto parágrafo, eu já vou trazer aqui as informações de quando é que isso foi desenvolvido, né? O projeto ele foi desenvolvido entre os meses de janeiro a julho de 2026, com a carga horária total de 40 horas, lembrando, reforçando, a carga horária mínima
né, do projeto de prática profissional são 40 horas, distribuídas em atividades semanais realizadas no período da tarde no setor administrativo da empresa. As principais atividades envolveram entrevistas com o gestor, análise de documentos internos, observações diretas dos processos e aplicação de ferramenta do BSC, com o objetivo de realizar um diagnóstico organizacional e propor ações de melhoria. Aqui eu já tenho um pouco do meu objetivo. E de como é que eu desenvolvi a minha atividade. E aqui, para fechar o meu parágrafo, eu coloco que a aplicação de ferramentas estratégicas mostrou-se essencial para ampliar a visão sistêmica da organização, permitindo a identificar a fragilidade nos processos internos, oportunidades de melhoria no atendimento ao cliente e necessidade de maior controle financeiro e capacitação dos colaboradores. Ou seja, no final aqui da minha introdução, eu já falei o porquê, né, que foi essencial a aplicação da ferramenta estratégica. E aí eu fiz aqui, né, finalizei a minha introdução, eu vou para o segundo bloco, né, que é meu objetivo geral. E qual o objetivo da gente com esse projeto de prática profissional, né? O objetivo desse trabalho é realizar um diagnóstico organizacional utilizando a ferramenta escolhida, BSC ou 5WH, a fim de identificar oportunidades de melhoria e propor ações que contribuam para o desempenho da organização analisada. Esse não é o nosso objetivo? Ele aqui está como objetivo geral. Tá? Mas e aí, qual vai ser meu objetivo específico? Eu preciso destrinchar mais, eu preciso delimitar, né? E aí, meus objetivos específicos aqui é identificar o contexto organizacional, selecionar, né, e aplicar a ferramenta escolhida, propor soluções viáveis e coerentes, tá? Porque não adianta eu desenvolver um trabalho muito legal, eu tenho uma base teórica boa, e no final eu propor soluções que eu não vou conseguir alcançar, tá? Então, quando for propor soluções, essas soluções precisam ser viáveis e coerentes com a realidade da minha organização, correto? E aí, como último objetivo, avaliar os impactos organizacionais e sociais das ações implementadas. E aí a gente fecha o bloco dos objetivos. Partindo para o nosso referencial teórico, né? O referencial teórico é onde eu vou colocar toda a minha base de pesquisa, todos os conceitos, né? Que englobam aqui, utilizados para desenvolver a minha prática profissional. Então, realmente, ele é toda a minha base teórica. Ele vai estar aqui no meu referencial teórico. E é aqui, nesse meu referencial teórico, eu preciso apresentar, né? Conforme a ferramenta que eu escolhi, eu vou colocar o conceito de gestão estratégica, o conceito da minha ferramenta que eu utilizei, a que eu escolhi e vou utilizar, quais são os autores principais, né, que falam sobre, vou trazer para cá também. É importante também eu trazer, no mínimo, 5 autores, tá? 5, 8 autores que conversem entre si, mas também que discordem. Ah, como assim, professora? Eu não entendi. Tá. Nem todo mundo concorda com todo mundo, né? Então, sobre alguns conceitos, eu vou achar autores que defendam, mas eu vou achar também autores que têm um pensamento diferente. Então, dependendo da minha pesquisa, né, o que eu vou encontrar sobre esse tema, sobre esse meu conceito, eu vou trazer para cá, mas sempre dialogando entre autores, tá? Importante aqui, referências utilizadas. A gente pede para que sejam no mínimo 5 anos. Então, eu pego referências entre 2020 até 2025, certo? Para a gente manter uma atualidade. Porém, a gente sabe que quando a gente fala de teoria clássica, né, realmente são materiais bem antigos. Só não foque muito em utilizar referências muito antigas, tá? A gente traz, como a gente está tratando de conceito, a gente traz, né, para aqui para o referencial, os principais autores, né? E aí realmente as obras vão ser antigas, mas a gente traz também os conceitos atuais. Então a gente traz obras atuais, sabe, para conversar
junto com os nossos autores clássicos. Então, não é proibido, na verdade, a gente recomenda que você utilize os autores, os principais autores, os autores clássicos, né? E as principais teorias, os principais conceitos, que vão ter uma data de publicação antiga, mas que você também traga relevância para o estudo, trazendo para a gente material mais recente, mais atualizado. E aí, lembrando, entre 5 e 8 autores, no mínimo, é bem bacana, porque a gente não consegue também criar um artigo, não consegue criar uma escrita científica utilizando apenas uma referência, tá? Então, seguindo aqui, ainda aqui no meu referencial teórico, eu vou colocar, além dos principais autores, eu vou trazer também a importância, né, desses meus conceitos, dessas minhas ferramentas, para o contexto empresarial, tá? Tudo sempre de acordo com a BNT, citando as devidas referências, né? Lembrando sempre que eu usar a voz de alguém, sempre que eu usar alguma referência, a gente utiliza corretamente no corpo do texto, se for uma citação direta ou indireta, mas sem esquecer de colocar lá no final também no nosso bloco de referências, certo? E aí, aqui ainda no referencial teórico, né, para desenvolver essa sessão, você deve realizar um levantamento bibliográfico, né, entre artigos científicos, em periódicos nacionais e internacionais, em teses e dissertações, né, tudo em torno do meu objeto de estudo. E aí é interessante que você sempre filtre tudo que vai servir e o que não vai servir na pesquisa. Não adianta eu encher de coisas e transformar isso numa coxa de retalhos, né? Eu preciso ler, né, e trazer para cá para o estudo só o que realmente tem relevância, certo? Então, é preciso ter cuidado também, como eu falei, né, com o tempo. Em outras palavras, eu quero dizer que a gente tem que ter cautela para não tornar inviável a realização dessa etapa. Então, se eu também pegar muito referencial, se eu pegar muito material para ler, talvez eu não consiga desenvolver a tempo o meu relatório de prática. Então, a gente vai focar no meu objeto de pesquisa, no meu objeto de estudo, tá? Mas só colocando as informações que realmente são relevantes, que vão contribuir para a minha escrita acadêmica, correto? E aí aqui eu falei um pouco, comecei falando um pouco sobre o que é a gestão estratégica, né? Trouxe aqui como referência Massimiano. Aqui mais abaixo também eu trouxe Potter e o que Potter fala, ele destaca que a vantagem competitiva está associada à capacidade da empresa. Vejam que eu sempre trago os conceitos e quem disse, dou voz a esses pensadores. Aqui no terceiro parágrafo, eu vou conceituar, né, o BSC, e aí eu trouxe Kaplan e Norton, né, vejam que é uma data mais antiga, é de 1997, mas aí, como eu falei, são conceitos, né, realmente antigos, são teorias clássicas, a gente não pode botar 2025, porque não foi 2025, né? Essa obra, esse conceito, ele foi publicado em 1997, então não tem problema. O problema é a gente encher de referências desatualizadas ou muito, muito antigas. A gente tem que sempre mesclar entre o antigo e o novo, tá? Trouxe aqui também um pouco da perspectiva financeira, trazendo mais conceitos, trazendo Dunker também. Então, o ideal é que vocês façam não dessa forma, mas que vocês sigam essa linha de raciocínio, certo? Correto até aqui? Tudo bem? Referencial teórico, ok? A gente vai para a minha metodologia de pesquisa, que eu vi que ainda tem muita gente com dúvida em metodologia de pesquisa, tá? E aqui na metodologia de pesquisa, vocês vão identificar quem é o público-alvo da organização. Então, aqui no meu exemplo, o público-alvo da Alfa Tecnologia é composto por homens e mulheres entre 20 e 50 anos, residentes da região metropolitana do Recife, e com perfil de microempreendedores, estudantes e usuários domésticos que necessitam de suporte técnico rápido e acessível. Certo? Vejam aqui que eu dei um breve esboço de quem é meu público-alvo. Veja que eu detalhei, mas eu não fui meticulosa. E aí vocês precisam trazer para cá também, indicando aqui quem é o público-alvo da empresa, tá? E
o porquê. Aqui também, metodologia, a gente vai colocar quem são os principais stakeholders. E aí, quem são os nossos stakeholders, né? Stakeholders é todos os envolvidos, os interessados na minha empresa. Então, aqui eu vou identificar, né, todos os stakeholders e a relação deles com o meu negócio. Aqui eu trouxe, por exemplo, no meu exemplo de prática profissional, o meu cliente, né? Meu cliente é o stakeholder, porque eles são responsáveis pela demanda de serviço e pela reputação da minha empresa. Mas o meu gestor também ele é um stakeholder porque ele é interessado na minha empresa, né? E por quê? Porque ele é responsável pelas decisões estratégicas e administrativas. Eu vou citar aqui também como stakeholders os meus colaboradores, né? Que são os executores das atividades técnicas e o atendimento. Os meus fornecedores também, eles são stakeholders porque eles estão interessados na minha empresa, porque eles são os responsáveis pelo fornecimento das peças e acessórios que eu estou utilizando. Então, conseguiram entender o que a gente precisa colocar aqui em metodologia? A gente coloca o nosso público-alvo, a gente vai citar os nossos stakeholders e a gente segue aqui para o nosso processo de coleta e análise de dados, tá? E aqui, no processo de análise e coleta de dados, a gente vai identificar qual foi o tipo de pesquisa desenvolvida, o tipo do material que eu utilizei na coleta, como foram feitas as coletas, quando foi, quem estava envolvido, data, horário, todo o cronograma, os materiais utilizados, a ferramenta estratégica que eu apliquei, tudo isso eu vou colocar aqui no meu processo de coleta e análise de dados, tá? E aqui também, você deve redigir um parágrafo explicando se sua pesquisa ela é bibliográfica, documental, se é uma pesquisa experimental, se você é uma pesquisa de campo, um estudo de caso, tá? E lembrar também de sempre justificar a classificação da pesquisa, ou seja, o porquê que essa minha pesquisa ela se enquadra dentro de tal classificação, tá? E aí, aqui eu fiz bem simples, né? Eu coloquei que a coleta de dados ocorreu entre fevereiro e março de 2026, por meio de entrevista com o gestor. Veja aqui que eu coloquei qual foi a duração, né? A duração de 1 hora. A minha coleta de dados deu também através de observação direta dos processos administrativos, e esse demorou mais tempo, eu levei 10 horas, né, para fazer essa minha coleta de dados. E análise de registros de atendimentos e faturamentos, né, que são os dados internos. Aqui você pode também colocar o universo da pesquisa. O que seria, professor, o universo da pesquisa? Né? Aqui você vai descrever o local onde foi realizada a pesquisa, as características. Você precisa também deixar claro, né, o que motivou você a escolher esse local para realizar, definir quem são os sujeitos da pesquisa, quais os critérios de escolha, né, e a seleção. Você vai colocar aqui também no processo de coleta de dados os instrumentos de coleta de dados e os procedimentos que vocês utilizaram. Então, a coleta de dados, eles são com instrumentos específicos que vão ajudar no alcance dos objetivos almejados. E aí, as técnicas mais comuns, eu falei um pouco em 2 aulas anteriores, mas eu trago de novo, uma das técnicas mais comuns de coleta de dados é questionário. Né? Eu sempre falo questionário, formulário, entrevista. Não necessariamente, né, você precisa utilizar todas. Vai depender muito do seu objetivo, do seu objeto de estudo. Mas aí, se eu quero trabalhar com uma análise mais quantitativa, né, eu posso estar utilizando um questionário ou algum formulário como dado de presença do pesquisador, entrevistas estruturadas ou não, certo? Deixa eu só descer mais um pouquinho aqui. Deixa eu só trazer mais uma observação ainda aqui sobre a parte de coleta de dados, tá? A classificação de pesquisa, o universo da pesquisa, os instrumentos de coleta que vocês vão utilizar para a coleta de dados,
os procedimentos que vocês tomarem, eles não precisam, na verdade, eles não devem vir topificados, tá? É interessante que, como um texto aqui, ele tem uma escrita mais científica, que você descreva esses elementos em parágrafos distintos. Então, se eu estou falando aqui sobre a classificação da minha pesquisa, eu vou colocar um parágrafo dedicado a isso. Quando eu for pular para o bloco do meu universo da pesquisa, vai ser um outro parágrafo, tá? É importante não topificar. E sempre lembrando de seguir a norma da ABNT. E lembrando também de sempre contextualizar. A gente vai colocar parágrafos distintos, mas a gente vai colocar de forma mais contextualizada e não topificada em si, tá? E aí, só para finalizar aqui, aqui ainda no processo de coleta de dados, eu vou colocar também, né, propor uma solução com base naquilo que eu achei, com base nos achados oriundos da aplicação da ferramenta. Então, aqui a gente encerra o nosso bloco de coleta e análise de dados. E aí, não, desculpa, a gente encerra não, calma aí. Aqui ainda em coleta de dados, a gente vai colocar, ainda falando sobre a ferramenta e a propulsão de soluções, a gente vai colocar aqui a aplicação da ferramenta, que aí pode ser o 5W2H ou o meu Balance Scorecard. E aí, eu não vou me aprofundar muito aqui, não, mas no modelo de vocês a gente já tem modelo de 2 quadrinhos pré-preenchido só para você editando de acordo com o enfoque de vocês, tá? Então, se vocês forem utilizar o BSC, a gente já tem um bloco lá no modelo de vocês com as colunas, né, com a perspectiva, objetivo estratégico, qual o indicador que eu vou utilizar, minhas metas, minha ação proposta, já com a perspectiva financeira, clientes, os processos internos e o aprendizado e crescimento. Vocês só vão precisar preencher, tá? Mas caso você tenha escolhido 5W2H, né, a gente também tem um quadrinho lá para vocês com um caso hipotético, né, já com os 5Ws na coluna, e a descrição de cada um, 5W2H na coluna, e a descrição de cada ação, certo? E aí vocês também só precisam adequar ao exemplo da empresa. E meus principais resultados, né? Eu vou trazer aqui tudo de forma detalhada, o que eu consegui de resultado nessa minha pesquisa. Tudo que eu tenho de resultado, quais foram as minhas áreas impactadas, né? Quais foram as melhorias observadas após a aplicação, né, da minha ferramenta, né, do meu plano de ação. Então, aqui, eu coloco tudo isso nos meus principais resultados alcançados. Lembra que principais resultados alcançados, eles não são as considerações finais. Aqui eu vou colocar tudo que eu achei, todo o meu resultado, certo? Nas minhas considerações finais, é que eu vou detalhar, né? Desculpa. Aqui nas minhas considerações finais, eu vou informar se os meus objetivos foram atendidos, o que foi que eu aprendi. Se eu tiver, né, sugestão de continuidade, eu vou colocar aqui também, assim. Eu não finalizei, isso foi a primeira etapa de um plano mais robusto, né? Ou se eu tenho uma sugestão de continuidade para outras ações de melhorias futuras, eu vou colocar aqui. Se eu tive limitações do meu estudo, eu vou colocar aqui também. Por exemplo, não, desculpa, sem colocar os dados sensíveis, tá? Restrições, CPF, CNPJ, coisas que não possam colocar, dados que são sensíveis eu não coloco, tá? Eu vou colocar aqui também quais foram as competências desenvolvidas. E aqui nas minhas considerações finais, né, eu coloquei que as atividades desenvolvidas nessa prática, né, possibilitaram o desenvolvimento das seguintes competências, eu vou colocar, né, quais foram as competências de acordo com as diretrizes curriculares nacional do curso de administração, e aí as competências são análise crítica de processos organizacionais,
tomada de decisão baseada em dados, aplicação de ferramentas gerenciais, comunicação profissional, visão ética e responsável da gestão. E aqui eu começo, continuo falando que os objetivos propostos foram atendidos de forma satisfatória, se realmente foram. Se não foram, eu vou colocar aqui, eu vou ser aqui transparente, tá? Eu não vou dizer que deu certo se não deu certo, se a ação que eu propus foi realmente eficaz ou não, se não foi viável, eu tenho que colocar tudo aqui nas minhas considerações finais, tá? E aqui, nesse meu exemplo, o meu objetivo proposto foi atendido sim de forma satisfatória, permitindo compreender a realidade da empresa e propor soluções viáveis para a melhoria do desempenho. Como os principais aprendizados, destacam-se a importância do planejamento estratégico, do uso de indicadores e da visão sistêmica da organização. Com limitações de estudos, ressalta-se a restrição de acesso de dados financeiros detalhados e curto período de acompanhamento de ações propostas. Aí eu trago aqui também sugestões de continuidade. Sugere-se, como continuidade, a implementação efetiva das ações do BSC e o monitoramento periódico dos indicadores. E aqui, eu posso me aprofundar mais, Você vai colocar tudo que tiver de considerações, certo? E aí, vamos para a parte dos anexos, tá? Aqui nos dados envolvidos, eu vou listar o nome de todas as pessoas envolvidas nessa minha pesquisa, se eu tive apoio de outros setores, do meu gestor, dos meus colegas, então tudo que eu precisei de apoio, de pessoas que estavam envolvidas, eu vou colocar aqui o setor de cada um, o cargo e a assinatura. Vou botar de novo, tópico sensível, tá? Assinaturas. Gente, assinatura não pode o quê? Copiar e colada. Não pode assinatura de um meio que não seja válido, ou seja, se não for pelo Gov, se não for pelo Adobe Sign, se não for pelo Authentic, ou se não for realmente impresso e assinado, à mão, manualmente, não vale, tá? Ah, professora, eu posso escrever os dados desenvolvidos aqui no Word, o setor e o cargo? Pode, mas a assinatura precisa ser uma assinatura válida, tá? Ou seja, as assinaturas devem ser legíveis, sem uso de imagem, sem edição de imagem, e nem de ferramentas similares, ok? Seguindo aqui para o meu anexo, eu vou colocar os registros, que comprovam que minha prática foi realmente realizada. Ah, professora, minha empresa não permite tirar foto de planilha. Você não precisa. Você pode tirar do brainstorming com a equipe, da entrevista que você fez, da análise, que você fez. Ah, trabalho minha prática profissional, ela foi desenvolvida no meu setor de almoxarifado. Se possível, se permitido, você pode tirar foto. Tem alunos de projetos anteriores que trabalharam nessa parte mesmo de almoxarifado, desenvolveram o trabalho dentro, e eles trouxeram imagens do antes e depois, de como estava a categorização e a catalogação dos insumos antes do projeto e o pós-projeto. Vocês podem estar trazendo isso também, tá? Aqui devem ficar todas as evidências. Aqui tem quadro para 2, mas vocês podem colocar mais, tá? Não limitem-se, não. E aqui no meu formulário de presença, por último, não menos importante, inclusive é muito importante sim, porque é ele que vai garantir, ele que vai atestar que eu contabilizei as 40 horas mínimas, de desenvolvimento da minha prática profissional. Eu vou colocar meu nome, a data que eu parei para me dedicar a esse projeto, o início, a hora de início e a hora de término, o total naquele dia e o total acumulado. Professora, eu posso colocar aqui, novamente, essa parte aqui toda, pode ser preenchida no Word? Pode ser preenchida no Word. Porém, as assinaturas aqui, tanto do discente quanto a do líder, precisam ser assinaturas válidas. Não pode ser digitalizado,
certo? Não pode ser copia e cola, não pode ser foto do pai colado, copiado, tá? Então, se Vivian, tive um tempinho para me dedicar a esse projeto hoje, dia 20/3, eu vou colocar aqui meu nome, a data de hoje, só que eu não pude muito tempo. Eu só pude de 1h às 5. Então, vou colocar aqui de 1 da tarde às 5, né, das 13 às 17. Vou colocar aqui o meu total do dia e meu total acumulado. Então, a cada dia que eu me dedicar, eu vou contabilizando aqui aquela carga horária diária. Aqui eu preciso fazer a soma total. E no final, tem que bater as 40 horas. Certo? Tudo ok? Lembrando da assinatura. Ah, professora, eu sou MEI. Você é MEI? Então, é importante que, junto com a entrega do seu projeto, tá? Você entregue também uma documentação que comprove que você é MEI, tá? Pode ser a ficha cadastral do MEI, tanto que seja um documento válido. Só para atestar que você realmente é proprietário, né, da marca da empresa. E aí, se eu sou MEI, eu preciso assinar aqui como discente, como líder? Não. Nesse semestre, a gente tem um campo específico, né? Tem aqui, ó, assinar apenas aqui. Você só vai assinar aqui como gestor, MEI, né? E como discente. E as minhas referências, tudo que eu utilizei de base para a execução do meu relatório, todo o material científico, tudo que eu li, tudo que eu trouxe de embasamento teórico, eu vou colocar nas minhas referências também, sempre seguindo a norma da BNT, certo? E assim a gente finaliza, né, o nosso relatório de prática profissional. Lembrando de sempre seguir a norma da BNT, caso de dúvida, vocês podem me acionar a mentoria também. Não esquecer da carga horária mínima, tá? Trabalhos com menos de 40 horas, eles serão zerados, eles não serão aceitos. A gente tem uma carga horária mínima exigida, então atente-se a isso. Atente-se também aos prazos, tá? Como eu falei, a gente tem uma prorrogação aí até o dia 31 para a entrega da primeira etapa, que era o projeto, e até o dia 22/5, né, do dia 17/4 a 22/5, para a gente entregar o segundo. Então, a gente ainda tem um tempo para se dedicar. Então, não deixem para a última hora, se dediquem, né, à prática profissional, que não encarem só como uma atividade avaliativa, tá? A prática profissional, ela vai ajudar no desenvolvimento de vocês como profissionais, porque vocês estão aplicando na prática, o nome já diz, na prática profissional. Vocês vão estar aplicando na prática, vocês vão estar desenvolvendo ali, a prática profissional dentro de uma empresa real, né? Então, você está trazendo o conhecimento que você adquiriu durante o curso e durante essa disciplina, você vai trazer, né, para dentro da realidade empresarial. Então, veja, é importante, né, realmente vocês executarem, se dedicarem, porque isso vai refletir no futuro de vocês, certo? Deixa eu parar aqui de compartilhar. Hoje a gente teve alguns problemas, né, com a aula, mas a gente conseguiu gravar. E vai ficar um tempo de duração um pouquinho, mas é importante que vocês assistam. Queria novamente reforçar o convite, dia 23 às 20 horas, horário de Brasília. Eu vou estar disponível para vocês, para a gente tirar todas as dúvidas, né? O foco seria a entrega do projeto, porque eu sei que ainda a entrega está próxima e ainda tem muita dúvida, tá? Mas a gente, se tiver dúvidas também do relatório, a gente vai falando também sobre o relatório, né? O meu objetivo é que vocês cheguem dia 31 com a entrega do trabalho sem dúvidas, certo? Então, por favor, quem puder, participe. Antes disso, eu acho que eu vou disparar para vocês um comunicado, um lembrete, só para a gente não esquecer, marquem na agenda, né? Queria agradecer a vocês essas nossas aulas, nos nossos encontros, né? É sempre um prazer estar com a turma de administração, principalmente dessa disciplina de prática profissional, tá? Espero ver vocês, já me despedindo aqui, espero ter vocês, né, em outras aulas, né, nos próximos períodos, tá? E
é isso, gente. Muito obrigada, né? Uma ótima noite, um ótimo final de semana para vocês, um bom sextor, né? E qualquer dúvida, a gente está disponível. O chat eu acho que vai ficar aberto aqui também. A gente está disponível aqui no chat, mas também temos nosso canal oficial, que é o Fale com o Mediador, tá? Então, vocês podem estar passando para a mentoria, e a mentoria entra em contato com a gente, mas vocês podem também estar tirando as dúvidas aqui no nosso chat, tá? É isso. Boa noite, obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau.